Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Letícia e hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre o caderno caderno do estudante, também de exercícios, né? Que vocês terão que fazer os exercícios do livro. O ensino médio, volume 3, tá? Na videoaula de hoje, eu vou explicar um pouquinho das unidades 1, opa, aqui parou, unidade 1, unidade 2 e unidade 3. Então, como somos a nossa língua portuguesa, vocês terão que ler textos, tá? Não existe um aprendizado sem leitura, tá? Unidade 1, o diálogo sem fim existente entre os textos. Unidade 2, recursos utilizados na organização interna do texto. E unidade 3, opinião no jornal também tem, tá? Na unidade 4, que ficará para uma próxima videoaula, argumentar por escrito e elaboração de um artigo de opinião. E na unidade 5, vamos explicar um pouquinho sobre os estudos dos contos fantásticos, tá bom? E do paralelismo. Espero que vocês acompanhem a videoaula, dê continuidade aos estudos, vão para a escola fazer sua primeira provinha das unidades 1, 2 e 3. Apesar das dificuldades, das barreiras do dia a dia, trabalho, casa, filhos, família, não desistam dos sonhos de vocês, tá bom? Coloque o estudo em uma primeira etapa da sua vida. Os estudos vão abrir as portas para vocês conseguir aquela oportunidade dos seus sonhos. Então, bora lá estudar. A literatura disfarçada de notícia, tá? Então, aqui nós temos um texto do Carlos Drummond de Andrade, tá? Um poeta, que diz que no meio do caminho tem uma pedra. Tem uma pedra no meio do caminho. Então, aqui, leia os dois textos apresentados a seguir. O texto 1 é o poema No Meio do Caminho, do Carlos Drummond de Andrade, e o texto 2 é uma sátira, ou seja, como se fosse uma piada de algo que vem acontecendo no Rio de Janeiro. No meio do caminho tinha um ladrão, então tem uma estátua de bronze lá, e essa estátua, né, por algumas vezes, sempre é roubado o óculos do poeta. Então, aqui, vou ler o poema para vocês. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida das minhas retinas fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Texto 2. No meio do caminho tinha um ladrão. Tinha um ladrão na cidade do Rio de Janeiro que gastou a cidade do Rio de Janeiro gastou 3.000 para comprar novos óculos da estátua de Carlos Drummond de Andrade. Foi o que eu expliquei, que essa estátua fica na praia de Copacabana. E vira e mexe, esses óculos aí são roubados, tá bom? Já é a quarta vez, em 23 de abril, acho que não tem o ano aqui. Aqui é 2014, revista Isto É 2014, tá, gente? Então, a pergunta é, como vocês vão interpretar esse poema, tá? Para vocês já entenderem que o eu lírico, o que é o eu lírico? É o sentimento do narrador passando para as pessoas, tá? Então, o eu lírico está falando que no meio do caminho tinha essa pedra. Ao ler o poema no meio do caminho, o trecho no meio do caminho tinha uma pedra é encontrado repetidas vezes. No cotidiano, é comum que essa expressão seja utilizada quando se encontra um problema. Da mesma forma, costuma-se dizer que aquilo era uma pedra no meu sapato, quando algo incomoda em determinada situação. No poema, o eu lírico repete muitas vezes que tinha uma pedra no meio do caminho. Como você, que está aí do outro lado, interpretaria essa repetição tão insistente? Tá bom? Então, nessa primeira unidade aqui do livro, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler e responder as perguntas, tá? Tem várias perguntas aqui, ó. Observe o título da notícia do texto 2. Que relação é possível estabelecer entre ele e o texto 1? Tá bom, pessoal? Eu quero que vocês leiam e respondam, tá? Confiram lá na hora da checagem. Vai ser muito importante para vocês, tá, gente? Então, bora lá para a próxima etapa aqui. Então, aqui continuando, mais uma sequência de perguntas, tá? Que sentidos esse título introduz na notícia? Como é possível interpretar
no título, no meio do caminho, tinha uma pedra, ao ler a notícia estabelecer a relação entre ela e o poema. Que diferença faria se a notícia e o título fosse Óculos do Poeta Roubados pela quarta vez? Explique. Então, a grande maioria das perguntas deste livro sempre vai estar baseada na opinião do leitor. Quem é o leitor? Vocês. Então, tudo que vocês lerem, explique. É importante vocês desenvolverem essa parte, essa habilidade de explicação, tá? É só vocês lerem, porque quando a gente para de estudar, a maior dificuldade é a leitura. Eu compreendo. Mas o gosto pela leitura vai vir aos poucos, tá bom? Com o tempo. Aqui você tem uma continuidade, tá? O poema infiltrado na notícia. Perdão, dei uma erradinha aqui. Você deve ter notado que o poema do Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho, foi escrito antes da notícia da revista Isto É. Por isso foi possível incorporá-la no título da notícia. No entanto, essa incorporação não foi uma simples cópia. O verso do poema foi modificado com a substituição da palavra pedra por ladrão. Que sentidos esse recurso terá produzido na notícia? Para responder essa pergunta, primeiro é preciso analisar qual o sentido da palavra pedra no poema. Várias são as possibilidades de interpretação. Pode ser vista como alguma dificuldade na vida, que passou a preocupar o eu lírico. Quem é o eu lírico? O sentimento do poeta. Pode ser um problema que surgiu quando ele não esperava, tá? Então, aqui você já tem uma base do que vocês vão responder, tá bom, pessoal? Vamos para a próxima unidade. A intertextualidade gênero é o que eu acabei de explicar aqui. É um texto dentro de outro texto. Então, nós temos aqui. Você já leu um poema de cordel? Já ouviu algum sentido cantado ou declamado? O cordel, nós vamos entrar agora em literatura de cordel, tá bom? O cordel é um gênero literário popular cujos textos têm origem em histórias orais que são organizados em versos rimados e posteriormente impressas em folhetos. Essa impressão no Brasil, com frequência, é ilustrada com xilogravuras, gravuras em madeiras. Muitas vezes impressas em poucas cores, quase sempre em preto. Então, parando aqui. O que é o cordel? O cordel é um estilo literário que foi trazido pelos portugueses ao Brasil na época da colonização. Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, o que eles fizeram? Eles consideravam a cultura brasileira como primitiva e inferior. Quem é a cultura brasileira que estava aqui? Quem? Os indígenas. Então, em meados do século XIX, os portugueses acharam que os índios cantavam e tocavam e que isso era inferior para eles. Então, eles foram introduzindo aos poucos instrumentos, ensinando os indígenas a cantar, né? Declamar poesias, e vieram com várias outras culturas dele, introduzindo aos poucos. E trouxeram o quê? Literatura de cordel. A literatura de cordel nada mais é do que uma revistinha que se difundiu no Brasil aproximadamente no século XIX e geralmente no Nordeste do Brasil. Depois se expandiu pelo Brasil, tá? Então, essa revistinha, ela é... Na verdade, assim, tá vendo aqui, ó? É um livretinho de cordel, tem vários temas populares e... Cadê aqui? Olha, o poeta, o artesão, ele vai usar a goiva, na foto 2. Ele vai fazer um desenho na madeira, tá? Aqui, ó, na foto 1, você tem a goiva, que são essas pinças de madeira com uma pontinha de ferro. E vai fazer um desenho na madeira e vai pintar. E ele vai pegar a goiva e vai esculpir esse desenho. Na foto 4, na foto 3, perdão, ele tá passando a tinta no desenho que ele já esculpiu com a madeira na foto 2. E na foto 4, depois de passar a tinta, ele coloca o papel. Quando ele passa o papel em cima, nós temos o desenho. Esse processo todo de gravar em madeiras, passar a tinta e tirar o papel com o desenho já prontinho, se chama xilogravura. E o que a gente faz com a madeira? A madeira vira um quadro lindo, maravilhoso, tá bom? Então, é isso. Literatura de cordel é uma revista, tá? Deixa eu ler aqui para vocês.
Os cordéis são textos que brincam com personagens míticos, são histórias ouvidas dos antepassados ou bem modernas, fantasiosas, como Lampião, Capitão do Cangaço, a peleja internética entre dois cabras da peste e a peleja virtual de uma mulher valente. Então, são vários temas assim, bem engraçados. Eles podem introduzir também política. Geralmente, os poeminhas são divididos em versos, tá? Sexteto, quartetos. O que são isso, professora? Sexteto, quartetos? Versos de 6 linhas, sextetos, quartetos, 4 linhas, tá? Depois vocês podem fazer perguntas aqui embaixo, se tiver alguma coisa, alguma dúvida, pode deixar que eu vou respondendo, tá bom, pessoal? Então é isso, são vários temas populares. Nós temos aqui um livretinho que fala a chegada do Lampião no Inferno e as aventuras de Bin Laden no Carnaval da Bahia. Então, nós temos aí vários temas populares, tá? Aqui nós temos mais alguns desenhos, tá bem? Dos artesãos aqui fazendo os cordéis, tá bem? Eles ficam pendurados em cordas. Alguém sabe o que significa cordel? Corda. Ele fica pendurado na corda, com prendedorzinho. Então, se vocês forem em feiras aqui na cidade de São Paulo, vocês podem tentar encontrar essas revistinhas. Sempre vai ter um cordelista lá vendendo, tá? Vai ser muito legal. Então, tá aí a revistinha. E nós vamos para a unidade 2 agora. Na unidade 2, vamos estudar aqui recursos utilizados na organização interna do texto, tá? Muitas são as escolhas a serem feitas quando se escreve um texto. Para começar, são selecionadas as palavras mais adequadas para se referir a um assunto que será tratado. Toma-se uma decisão a respeito de usar uma linguagem mais ou menos formal para comunicar-se com o leitor. Então, pulando um pouquinho aqui, nesta unidade você dedicará a estudar todos esses aspectos, pois compreenderá os critérios que podem ser utilizados para realizar todas essas escolhas e analisar de que modo elas podem contribuir para que o leitor compreenda o texto, oferece meios de auxiliá-lo a escrever cada vez melhor. Eu leio um pouquinho rápido, por isso que às vezes eu pulo algumas palavrinhas assim. Mas tá tudo certo, tá bom? Organização dos trechos do texto, frase e período. Então, nós vamos estudar aqui frase e período, tá bom? Então, aqui nós temos aqui um exemplo. A organização da frase, a possibilidade de leitura. A seleção das palavras para compor um texto, o modo de organizá-las em uma frase e a maneira de sequenciar essas frases do texto pode deixá-lo mais fácil ou mais difícil para ser compreendido. A seguir, serão apresentados 2 textos que definem um conceito muito importante na gramática, muito útil na discussão sobre como redigir um texto, o conceito de frase. Qual dos 2 textos, na sua opinião, seria o mais fácil de compreender? Então, você tem 2 textos aqui, o texto 1 e o texto 2, tá? Aí ele explica que uma frase é todo qualquer enunciado linguístico contendo ou não um verbo. Se define pelo propósito comunicativo. E no texto 2, frase, ele explica a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Frase, uma palavra ou um conjunto organizado de palavras que transmite ideias no sentido completo. Claro que se vocês forem comparar um texto e outro, vocês vão chegar a uma conclusão. Peço que vocês respondam, tá? Quais palavras ou expressões do texto 1 você considerou difíceis? E do texto 2, por qual motivo? Tá? Tá bom, eu vou explicar um pouquinho. O que é o texto, as diferenças de linguagens? São palavras mais complexas, rebuscadas, que não são utilizadas no nosso cotidiano. Isso torna o texto mais difícil de compreender. Por um outro lado, nós temos um texto que tem palavras mais simples, mais fáceis na oralidade da nossa compreensão. Então, eu peço que vocês leiam isso para tentar identificar como a semântica, a linguagem rebuscada de palavras que não estão no nosso cotidiano faz com que um texto se torne mais complexo no seu entendimento, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de texto 1, texto 2. Seleção de palavras, encadeamento nas frases do texto e compreensão do leitor. Então, aqui, ao ler os 2 textos, aquele que estava lá atrás, né? Esse daqui, esses 2 aqui que eu voltei,
Muitas pessoas diriam que o segundo é mais fácil de compreender. E as razões não são tão complicadas de entender. Veja por quê. Estude o quadro e compare as respostas que você deu às questões da atividade 1. Há aspectos de semelhanças entre suas respostas e a observação do quadro? Há aspectos? Leiam, tá? Aqui você vai ter o texto 1 e texto 2. Então, tem algumas palavras que pertencem ao texto 1 que foram retiradas de lá, para vocês perceberem a dificuldade de leitura do texto 1 e a dificuldade de leitura do texto 2. E a facilidade de ambas também. Então, se tiver alguma palavra aí, vocês podem escrever, que vocês podem ler para perceber a diferença das linguagens, tá bom? O primeiro exemplo foi escrito em uma linguagem menos comum, do cotidiano atual, e o segundo exemplo é bem próximo do cotidiano atual das pessoas, tá bom, pessoal? Agora a gente vai entrar onde? Na unidade 2? Na gramática textual. Nessa parte aqui, é sempre bom lembrar que um pronome, como se sabe, tem a função de substituir palavras e expressões, retomando-as no texto. A palavra que, referida na atividade, é um pronome. Mas pronome que? Pronome relativo, que substitui termos, tá bom? Tá, professora, mas como assim? O pronome relativo, eu vou ler aqui embaixo, no segundo parágrafo, olha, deixa eu aumentar aqui. Mas o que é uma oração? Uma oração é uma frase que contém verbo. O que é um verbo? Tudo que eu conjugo no presente, passado, futuro é um verbo. Por exemplo, chover. Professora, como eu vou saber que chover é verbo? Chover é um fenômeno da natureza. Ontem choveu, eu já mudei o tempo verbal. Chover para choveu. Falar é verbo? Sim, falei. Coloca no passado que é mais fácil. Falar, comer, beber, dormir, ler, ouvir. Então, tudo que você colocar no passado é verbo. Ontem eu falei, ontem eu comi, bebi, cantei, dancei. Amanhã eu vou falar, vou cantar. Eu mudei de novo o tempo verbal. Então, é isso que é o verbo, tá? Então, uma oração, para ser uma oração, precisa ter um verbo no meio. Se ela não tiver nenhum verbo, ela é uma frase apenas. Um exemplo aqui embaixo, ó. Não conhecemos bem aquele aluno que saiu. Não conhecemos bem aquele aluno que saiu. Saiu é verbo. O que é o pronome relativo. Então, o pronome relativo, ele está separando as duas orações. Quais são as duas orações aqui intercaladas? Embaixo, aqui, olha. Se você dividisse nas duas orações que compõem, teria: não conhecemos bem aquele aluno, ponto. Aquele aluno saiu. Então, assim, na primeira frase, nós temos dois verbos. Quais são eles? Conhecemos e saiu. Então, por isso são duas orações. Embaixo, desmembramos a oração. Não conhecemos bem aquele aluno, ponto. Aquele aluno saiu. Então, formamos aí duas orações, porque temos dois verbos, certo? Espero que vocês tenham entendido isso, tá? Então, assim, uma oração, para ser uma oração, precisa ter um verbo no meio. Se não tiver verbo, é uma frase. Então, aqui, esse exemplo aqui de cima. Nos exemplos citados, a frase fogo foi apresentada. Pode-se dizer que é uma frase, mas não é uma oração, pois não possui nenhum verbo. Fogo. Eu disse apenas fogo. Eu não falei o fogo queimou. Se eu dissesse que o fogo queimou, aí sim eu estou usando um verbo no passado ainda. O fogo queimou. Agora, aí seria uma oração. Se eu disser apenas fogo, não tem verbo, então é uma frase. Tá bom, pessoal? Aqui uma continuidade, tá? Frase, oração em período. Vocês vão ler e identificar quais são os verbos dessa oração. Ó, o ônibus demorou tanto que passou lotado, ele nem parou no ponto, tá bom? Então, aqui você tem uma frase com 3 períodos. O ônibus demorou tanto, um período, que passou lotado, ponto, ele nem parou no ponto. 3 períodos aí, tá? Podem ler, por gentileza, na página 35 e comparar aí onde estão os verbos, tá bom? Vamos para a unidade 3 agora. Opinião no jornal também tem. Então, lembra que lá no ensino médio, no volume 1, vocês estudaram os textos jornalísticos? Vamos voltar um pouquinho sobre isso, tá? Nessa unidade, você estudará os modos como
as opiniões sobre os diversos assuntos que que povoam o cotidiano das pessoas podem circular na esfera jornalística, tá? O foco agora será entre os textos que podem circular em um jornal ou em uma revista, particularmente o artigo de opinião. Em sua relação com a notícia, será discutido o tipo de assunto presente nos textos. Então, aqui, gente, em diante, vocês terão vários textos para lerem. Esses textos são artigos do quê? De opinião, tá bom? Aqui tem umas perguntinhas. Você já parou para pensar sobre a validade das cotas? Calma aí. Opa, pronto. Você já parou para pensar sobre a validade das cotas raciais no ingresso nas universidades? Para esse serviço, e para o serviço público? E chegou a refletir sobre se a questão das cotas raciais ou sociais, sobre redução da maioridade penal para 16 anos, tem alguma posição a respeito da liberação da maconha? Você acredita que a utilização das cotas das notas no Enem para o vestibular é uma boa medida? Qual a sua posição sobre a união civil igualitária entre homossexuais? Você acredita que o aumento da violência e da criminalidade está relacionado às injustiças sociais históricas no país? Então, eu tenho uma opinião, você também tem uma. Nós vamos estudar o quê? Artigos de opinião. Tá bom, gente? É isso que vocês vão ler. Opinião de vocês. É importante que vocês respondam aqui as perguntas, tá? O objetivo deste tema O objetivo deste tema é, portanto, estudar a relação que se pode estabelecer com a matéria jornalística de opinião para obter informações que permitam clareza e consistência neste processo. O que você faz quando quer informar melhor a respeito de de alguns assuntos citados? Você lê regularmente algum jornal ou revista, sejam eletrônicos ou impressos, que tratem desse assunto? Então, vocês percebam que... Opa, aqui. Qual é o assunto da notícia? Você acredita que a notícia tratou todas as perguntas feitas aos participantes da pesquisa? Explique. Relacione as respostas que você deu no item 2 com a afirmação de que uma notícia ela é imparcial. Explique. Indo para a próxima página, tem a explicação aqui do sexismo, tá? Tais situações têm origem no comportamento machista e sexista, que acaba por culpabilizar a mulher pela violência que ela mesma sofre. Esse comentário não deixa de indicar que, ao mesmo tempo em que há tanta evidência na opressão da mulher, há também avanços que puderam ser constatados na pesquisa, em especial o relacionamento da rejeição da violência física e simbólica. Do outro lado, tem-se dois aspectos. Primeiro, a crítica do papel que a mídia assume na divulgação e na circulação dos valores machistas, que enxergam a mulher como objeto, e, em segundo lugar, a indicação de qual deveria ser o papel que precisa ser ressignificado, repensando o combate a toda forma de desrespeito ao direito humano, tá? Então, o que é sexismo? Sexismo é um conjunto de ideias, tá? Embora essas ideias relacionem-se também com o homem, é mais frequente que sejam empregadas em relação à mulher, tá? Então, são ideias prontas, por exemplo. São exemplos de pensamento sexista. O homem tem o dever de sustentar a família, a mulher cuidar da casa e dos filhos, a mulher é mais frágil que o homem pode trair, pois é a sua natureza, mas a mulher não. Os homens não choram, homossexuais são promíscuos, entre outras, tá? Esse comportamento sexista sustenta atitudes preconceituosas e discriminatórias, sobretudo em relação à mulher. Aqui vocês vão estudar um pouquinho das aspas. O que é aspa? As aspas utilizadas no artigo de opinião são palavras que vocês têm uma frase e vocês querem... Um minutinho aqui. Vocês querem deixar entre aspas uma ideia principal, aqui na primeira. A finalidade dessa frase aqui, ó, sistema de indicadores de percepção social. A finalidade é indicar a denominação do tipo de tipo de pesquisa realizada. Perdão, pessoal. Então, tem várias palavras aqui que foram deixadas em aspas, encoxado, shorts, que remete à palavra estrangeira, lógico, que indica o uso fora do regular para palavras. Então, várias palavras aqui que vocês querem deixar elas
notificada, são palavras importantes no texto. Então, as aspas servem para separar essa palavra importante, tá bom? Seria isso. Tem mais algum texto aqui? A sociedade tolera agressão sexual às mulheres? Não. Reação consciente. Então, vocês vão ler mais um texto aqui. Depois, mais um pouquinho mais para frente, texto a seguir, elaborado por Drauzio Varela, um médico conceituado, reconhecido e popular, trata as questões indicadas pela pesquisa de quem? Do IPEA, a partir da perspectiva do homem e do médico, apresentando a posição bastante clara, direta e simples sobre o assunto, tá? Então, vocês vão ler essa daqui. Então, a maioria dos textos aqui foram escritos pelo IPEA. Folha de São Paulo, ilustrada, o homem nenhum tem direito de atacar uma mulher, nem que ela esteja nua num banco do jardim. Anos atrás, fui comprar uma luminária na Rua da Consolação, que escolhi, o vendedor tinha que custar... A que escolhi, o vendedor disse custar R$250. Achei caro demais. Na verdade, custa 85, é a taxa que usa o freguês para comprar na hora. Assim aconteceu de tal pesquisa do IPEA. No primeiro momento disseram que era 65, os brasileiros concordavam total e parcialmente com a frase. Mulheres que usam roupas curtas merecem ser atacadas. Uma semana mais tarde, esse número foi corrigido para 26%. A reação foi um alívio na revolta contra o IPEA. Se em cada 4 brasileiros em estar a favor do ataque fosse pouco. A mesma pergunta foi feita em São Paulo pelo Datafolha e encontrou 12% de respostas positivas. Quando a Datafolha substituiu a palavra atacada por estupradas, 9% dos nossos respeitáveis conterrâneos consideravam o estupro justificável. Então, esse texto aqui, ele mostra os erros, né, dos jornais, né, tanto da Folha quanto do IPEA, e justifica o erro, tá bom? Então, vocês vão ler, perceber isso, tá? Depois, no finalzinho da unidade 3, vocês vão ter textos argumentativos. O que são textos argumentativos? Então, são as opiniões, tá? Então, aqui vocês vão ler essa partezinha azul aqui, de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio, tá? Vocês têm vários tipos de argumentos. Então, aqui, argumento por evidência ou provas concretas. Trata-se de convencer o interlocutor apresentando evidências relacionadas aos fatos discutidos, evidências relacionadas a fatos e imagens. Então, aqui, se estamos falando de acordo com as pesquisas nacional de amostras, a presença desses 3 meios de comunicação entre os bens mais adquiridos, ali no último parágrafo, adquiridos por quem? Pelos brasileiros, é uma evidência desse desejo. Se estamos falando que é uma evidência dos brasileiros, né? A presença desses 3 meios de comunicação entre os bens mais adquiridos pelos brasileiros é uma evidência. Então, se é uma evidência, lá em cima nós temos o quê? Argumento por evidência ou provas concretas, tá? Então, assim, uma dica para vocês pegarem quais são os argumentos de cada trecho de texto é vocês lerem o texto, porque a resposta de que tipo de argumento que está dentro do texto mesmo, tá bom? Nós temos um outro aqui, o argumento por comparação. Vamos ler um pouquinho. Trata-se de estabelecer a comparação entre o assunto, fato, situação, que é foco de discussão entre situações análogas que possam corroborar com a posição defendida no texto. Então, nós temos aqui a quebra de sigilo nas provas do Enem 2009, denunciada pela imprensa, nos fez indagar quem seriam os responsáveis pelo sigilo de uma prova do Enem. Deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais e não da imprensa. Assim como a imprensa é responsável por seus próprios sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. Argumento de comparação. Estamos comparando com quem? As autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo no Enem. Há uma comparação, estabelecendo comparação. O quê? O sigilo de uma prova do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais, tá? Aqui nós temos argumento de exemplificação, vocês vão ler. Nós temos outros tipos de argumentos aqui, argumento de princípio baseado no consenso. E mais um exemplo aqui, argumento de causa e consequência baseado no raciocínio lógico, tá? Vocês vão ler todos eles, tá bom, pessoal? Uma explicaçãozinha aqui para finalizar.
Que tipos de argumentos podem ser utilizados em um artigo de opinião? Para finalizar, é importante que você conheça tipos de argumentos que podem ser utilizados no processo de argumentação. Eles são classificados de modos variados, dependendo do autor. São apresentados a seguir aqueles considerados fundamentais e mais recorrentes nos artigos do modo geral. Então, esses que eu mostrei aqui são os mais recorrentes, tá? E vocês vão ler cada um deles para tentar entender quais são argumentos de evidência, causa-consequência, argumento de exemplificação. Então, tá bom, pessoal, na aula de hoje nós finalizamos um pouquinho do nosso livro. Tenha uma boa noite, uma boa tarde, onde você estiver, se for abrir esse vídeo aqui de manhã, tenha um bom dia, bons estudos, qualquer dúvida me procure, tá bom? É isso aí.